Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar exercitando a construção de um intervalo de confiança para a média, sendo que teremos um intervalo de confiança unilateral. Então vamos aqui ao enunciado. Uma determinada indústria de alimentos possui uma linha de produção de caixas de cereal. A cada 2 horas produz um lote com 10.000 caixas. Você trabalha no setor responsável pela garantia da qualidade da produção. É sua incumbência elaborar para cada lote fabricado um relatório contendo uma estimativa do valor máximo do teor de sódio. Esse teor é medido em miligramas por 100 gramas, com 2 casas decimais, e com 95% de confiança. Para isso, retira de cada lote uma amostra aleatória de 5 caixas. Sabe-se que o teor de sódio é um parâmetro que se comporta conforme a distribuição normal, com o desvio padrão conhecido aqui de 45,5 miligramas por 100 gramas. Logo abaixo tem os resultados de uma primeira amostra coletada no dia de ontem. Então complete o quadro. Então é para completar com o valor máximo do teor de sódio com 95% de confiança. A média amostral foi então de 415,85 miligramas por 100 gramas. A construção do intervalo de confiança para a média parte primeiro do conhecimento de que a média amostral é um bom estimador da média populacional. Então, da seguinte forma, eu vou esboçar aqui nesse ponto como se eu localizasse nesse ponto o valor da média amostral. Eu estivesse lendo as abscissas, médias amostrais, e eu registraria aqui o valor obtido da média amostral para aquela amostra de tamanho 5. Então esse aqui seria um bom estimador da média populacional. Mas nessa estimação da média populacional nós temos o erro de estimação, porque nós poderíamos retirar diversas outras amostras de mesmo tamanho e cada amostra daria uma média amostral diferenciada, distinta. Então a ideia é adicionarmos a essa estimação pontual um intervalo de confiança, a ideia de margem de erro. E eu vou registrar aqui então um esboço do que seria o comportamento das médias amostrais para amostras de tamanho 5. Essa curva, ela tranquilamente tem o comportamento de distribuição normal, se o nosso parâmetro também já tem o comportamento de distribuição normal. Eu poderia então dizer que essa curva é uma curva de distribuição normal, cujo desvio padrão é o nosso erro padrão, que é o sigma, que é conhecido aqui. O sigma é dividido por raiz quadrada de n. O n é o tamanho amostral. O tamanho amostral agora é igual a 5. Sendo que eu vou agora registrar abaixo dessa curva o nível de confiança desejado, 95%, mas tendo como atenção o seguinte: nós desejamos saber apenas o valor máximo do teor de sódio. Não nos interessa valores baixos. O que nos interessa saber é até que nível vai o teor de sódio. Então, esse valor máximo vai ser representado aqui por esse traço. E essa região toda aqui à esquerda vai ser a nossa região de confiança. O nível de confiança, que é igual a 0,95. E a região, então, à direita, corresponde à área de 0,05. Sendo essa curva aqui similar a uma curva de médias amostrais, eu poderia transformar essa curva em uma curva de distribuição normal padronizada, de forma a poder calcular este valor limite em valores de z. Então, transformando essa curva em uma curva de distribuição normal padronizada, aqui abaixo. Então, aqui eu teria valores de z.
eu localizaria aqui à direita um valor limite que eu vou chamar de Z crítico, o valor crítico de Z, associado à área à direita de 0,05. Esse valor crítico de Z ele pode ser lido na tabela de distribuição normal padronizada, o valor de Z cuja área à direita é de 0,05. Mas se eu tiver uma tabela só com os valores negativos de Z, eu posso, por simetria, procurar o valor de Z que seria negativo, cuja área esquerda seria de 0,05. Vamos ver isso agora na tabela. Bom, aqui eu tenho uma tabela de distribuição normal padronizada com duas páginas. A primeira página nos dá valores à esquerda de Z, sendo Z um valor negativo. Seria interessante caso eu tivesse que identificar um limite inferior. No meu problema eu preciso calcular um limite superior, então o valor mais adequado seria lido aqui, onde de qualquer forma a tabela me oferece a área esquerda de Z, o Z aqui sendo um valor positivo. Então o que eu devo esperar? A área à direita 0,05, porque toda essa área à esquerda associada ao grau de confiança de 0,95. Então nessa tabela aqui com valores positivos de Z, eu vou procurar aqui a área de 0,95, que é a área esquerda. É um valor bastante conhecido, que é o valor de Z de 1,645. Observem aqui 0,9495 e 0,9505. Então a área que eu quero à esquerda de 0,95 está a meio caminho do valor de Z de 1,64 e de Z de 1,65. Então eu posso trabalhar com o valor de Z intermediário 1,645. Então aqui eu tenho Z positivo de 1,645. Mas se eu estivesse trabalhando com uma tabela que me oferecesse somente os valores negativos de Z, eu poderia procurar o valor de Z, cuja área esquerda seria de 0,05. Eu encontraria também 1,645, só que aqui com sinal negativo. 1,645 é o valor de Z que me dá uma área esquerda entre 0,0505 e 0,0495. Observe aqui 1,64, essa coluna, e 1,65, essa outra coluna. Então, por simetria, eu posso tranquilamente trabalhar com qualquer uma dessas páginas da tabela, porque eu vou ter valores de mesmo módulo de Z, apenas com sinais invertidos. Voltando aqui ao meu esboço, então eu vou registrar que esse valor crítico de Z é igual a 1,645. Como eu devo interpretar agora? Bom, a curva acima representaria um intervalo de confiança com limite superior para a média populacional, onde o valor central, por estimação por ponto, se igualaria à média amostral. Então a média amostral estaria localizada aqui no centro, e eu diria que a média populacional teria como valor máximo um valor superior à média amostral e adiante a uma determinada distância que eu posso medir aqui abaixo da seguinte forma. Na curva de distribuição normal padronizada, os valores de Z tem aqui no centro um valor igual a zero. E o que mede esse valor de Z? Ele mede distâncias agora em número de erros padrão. Então eu posso dizer que o limite superior do meu intervalo com 95% de confiança está afastado do valor central em valores de Z, está afastado a 1,645 erros padrão. Sendo que, pelo esboço da curva de cima, eu sei que o valor de um erro padrão
é o desvio padrão dividido por raiz quadrada de n. Então eu posso dizer que a partir da média amostral, uma estimação pontual, eu tenho como limite superior um valor que vai estar acima da média amostral, mas a uma distância de 1,645 erros padrão. E eu vou calcular o valor do erro padrão. Então essa distância ou margem de erro vai ser facilmente calculável. O valor crítico de Z vezes o erro padrão. E assim o meu limite superior, vai ser a média amostral, que é a estimação por ponto, mais o erro de estimação, que vai ser igual à média amostral, mais esse erro de estimação vai ser a distância em número de erros padrão. Eu tenho aqui 1,645 erros padrão, vezes o valor de um erro padrão, que é sigma dividido por raiz de n. Então é assim que nós vamos calcular o limite superior do teor de sódio com 95% de confiança. Então sabemos agora que o limite superior com 95% de confiança vai ser calculado a partir da média amostral mais o erro de estimação, que é o valor crítico de Z, que mede o número de erros padrão multiplicado pelo valor de um erro padrão, que é igual a sigma dividido por raiz de n. O que sabemos do nosso enunciado é que obtivemos uma amostra cuja média deu 415,85. O valor crítico de Z, 1,645. O erro padrão, o desvio padrão populacional, o sigma, que é conhecido, 45,50, dividido por raiz quadrada do tamanho amostral. O tamanho amostral é igual a... Então assim nós podemos chegar ao valor do limite superior. Bom, finalmente realizando esses cálculos, nós chegamos ao teor máximo de sódio com 95% de confiança igual a 449,32 miligramas por 100 gramas de material. Ok? Então esse é o resultado final do nosso problema. E por enquanto é só. Um abraço.